Pai, estamos aqui nessa tarde para transmitir aos nossos irmãos mensagens importantes para o nosso tempo. Estamos vivendo os últimos momentos da história dessa terra. Quão importantes são cada um dos dias que nós vivemos. Pai, nós fomos constantemente alertados de grandes heresias que entrariam no meio do nosso povo, levando aqueles que não estão talvez alicerçados na Tua palavra, no Teu Espírito. Ó Pai, mas há muitos sinceros que estão no erro. E Senhor, eu não quero falar aqui. Eu quero que o hóspede celestial esteja aqui e fale através de mim. O Senhor tem poder para manter a conexão online. O Senhor tem poder para tudo. Mas eu quero pedir algo especial. Que o Seu poder toque os corações. Que essa mensagem não seja apenas para alguns, mas para aqueles que precisam dessa mensagem. Fale ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, aí no nome da palestra saiu outro nome, mas não tem problema, é difícil trazer um nome para essa palestra, mas aqui eu intitulei Oração, os Enganos e Oração Bíblica. Não vai dar tempo de passar tudo hoje, com certeza não vai, mas também eu me comprometi aqui mesmo, num horário fora do normal, fazer a palestra sobre a oração bíblica, para que não apresentemos somente a parte errada, mas também apresentemos aquilo que Deus espera que o seu povo, como Deus espera que o seu povo ore. Ok? Então, pode ser que também essa palestra de agora à tarde não dê tempo, e se for o caso, eu faço depois, um outro momento também. O que não podemos é deixar conteúdo de lado. Poderíamos ter feito de várias maneiras essa palestra, poderíamos ter aqui apresentado as próprias pessoas falando e pregando, e eu comentar isso, porém eu preferi não fazer assim. Eu preferi trazer alguns pontos daquilo que eu e minha esposa vivenciamos, aquilo que nós mesmos praticamos, aquilo que nós mesmos vimos, não aquilo que outros viram. Não estou aqui confiando num segundo argumento, ou de outras histórias, mas naquilo que nós mesmos experienciamos e as lições que nós tiramos disso. Eu estive durante muitos anos sem estar em contato com esse assunto, eu já tinha até me esquecido de muitas coisas, achando que isso não estava mais tão sendo dito diante de nós, mas estava errado. E nos últimos dias passei reassistindo todas as palestras que um irmão fala sobre esse tema de oração. Confesso que eu fiquei assustado. Confesso que parecia que um grande tsunami estava prestes a nos cobrir, e a menos aqueles que estiverem segurando firme numa rocha seriam levados, porque são tão sutis os erros, tão difícil de você apresentar um argumento contra, assim diz o Senhor, mas entendendo a experiência que nós tivemos, entendendo os riscos disso, eu me senti realmente incapaz e peço a ajuda de Deus para me ajudar a falar sobre esse assunto. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver se está ligado aqui. Ô Christian, o negócio está aqui, se puder me ajudar. Coloca lá, fazendo um favor. Pode passar, então, aproveita para mim. Aí. É muito importante nós relembrarmos, não vamos falar aqui porque já foi dito antes, das grandes quedas do povo de Deus. Isso deve nos fazer a pensar, nos fazer a tremer também, no sentido de que grandes homens, poderosos no Senhor, que traziam a mensagem do Senhor, como Uriel disse, o chamado médico de Deus, o homem com a mente brilhante, ou até mesmo John Wagner, pessoas que Deus chamou como seus mensageiros, que eles não sobre o assunto de justiça de Cristo. Ellen White um dia falou que ela não conseguia explicar da maneira como
Wagner explicava sobre a justiça de Cristo, e por isso que Deus tinha chamado eles para esta mensagem. E esses grandes homens caíram, irmãos. Esses homens foram persuadidos por erros. Por que nós não estamos sujeitos a isso? Será que estamos livres desses enganos? Será que estamos livres de cair? Se lembrássemos aqui de Salomão, de Saul, um homem tão humilde no Senhor, que se tornou um cruel tirano. Queridos, eu quero aqui fazer-nos refletir, porque esse é um tempo de alerta. Vamos ler esse texto aqui. Está em Colossenses 2, 4, 6 a 9. Para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus nos deu escape para a tentação, ou provações, ou enganos. Quem sabe desses grandes auxílios de Deus para este tempo? Pense um pouco. Os testemunhos. A Bíblia, por si só, seriam capazes de nos fazer vencer toda a tentação, todos os enganos. Porém, Deus sabia que seria muito difícil para nós e nos deu os testemunhos para aumentar, deixar mais claro os princípios bíblicos, para que nós não nos enganássemos. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. E queridos, não é só falar, eu não creio em Ellen White. É falar assim, olha, ela diz isso, mas eu encontrei isso, é isso que eu fico. Interpretações proféticas, como das trombetas, tantos líderes doutos têm as suas interpretações, mas Ellen White já deixou claro algumas coisas ali, a gente, não, mas é isso aqui. De maneira sutil a gente rejeita o testemunho de Deus, de maneira sutil a gente desconsidera aquilo que já tinha sido dito pelo próprio Deus. Se acreditamos que Ellen White é profeta, acreditamos que Deus falou por intermédio dela. Então, há muitas formas de rejeitar o testemunho. Há uma outra forma também, é muito fácil simplesmente ler aqui, não, meu irmão, mas isso aqui foi um contexto diferente. Estava falando para isso, para aquilo, dar uma rápida explicação persuasiva e nos fazer, pronto, posso continuar no meu pensamento. Um outro texto aqui. Todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da mão White e lhe tem dado uma mensagem estarão livres, seguros, de muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Eis a minha mensagem para vós. Não consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas, que uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros missionários médicos a passar por alto a verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruído a advertir ao nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. Agora algo que eu quero, antes de falar, vamos ler primeiro, senão... Peço aos que têm estado em ligação com essas tolhedoras influências que quebrem o jugo a que se tem longamente submetido e ergam-se como homens livres em Cristo. Coisa alguma, senão um esforço resoluto, romperá o fascínio que sobre eles está. E eu quero aqui fazer um comentário. Sabe o que, às vezes, eu estava ali, orando a Deus, triste, confesso no meu coração. Sabe por quê? Porque nessa história toda, todo mundo está certo. E dificilmente eu estou errado. A gente prepara uma mensagem sobre liberalismo. Geralmente aqueles que estão no equilíbrio ou para o lado do fanatismo, gostam da mensagem, mas aqueles que estão no liberalismo não conseguem aplicar-se para si mesmo.
Mesma coisa ao contrário. Se a gente vai fazer uma palestra sobre o fanatismo, dificilmente um fanático vai aceitar para si. Como é fácil a gente estar sempre certo. Como é fácil a gente não errar. E eu fico imaginando, eu quero que vocês imaginem, sobre um assunto tão debatido, que sobre minha opinião, posso estar errado, mas na minha opinião, no passado, o povo de Deus, muitos não receberam a mensagem de 1888 por causa da discussão da lei em Gálatas. Será que não existe o perigo, e eu acredito que sim, disso acontecer com a mensagem, por exemplo, da natureza de Cristo? E eu faço agora uma reflexão para aqueles que são pós-lapsarianos. Já pensou da possibilidade de chegarmos no céu e vermos que estamos errados? Também faço agora uma outra reflexão àqueles que são pré-lapsarianos. O mesmo. Já pensou? E o quanto nós lutamos, e o quanto nós ofendemos nossos irmãos, e o quanto nós tornamos aquilo que era uma mensagem importante, a essencial e o todo do Evangelho. E se você vai lá no grande conflito, no último luta contra o mal, você vê o que ali? Sábado, fidelidade e outras coisas como temas centrais, e não o tema central que a gente coloca como principal. E se aquela pessoa não concorda com nós, não crê da mesma maneira, já é anátema, já não há luz nela, e sempre há luz em nós. E todos se baseiam na Bíblia e no Espírito de profecia. Vocês entendem o perigo? Vocês entendem o risco que nós estamos vivendo? Isso me faz tremer. Mas me faz correr para Jesus, que é capaz de nos livrar de todo o erro, e confessar a minha indignidade, a minha incapacidade de entender por mim mesmo, saber o que são verdades essenciais. Ali no grande conflito, uma parte, Ellen White fala, comentando ali os reformistas, que eles deixaram alguns pontos de doutrinas que não eram essenciais de lado, sem discussão, e começaram a pregar o tema central. Será que nós deveríamos fazer isso? Mas também, ao mesmo tempo, falar daquilo que é importante. Como saber o que é importante e o que não é? É difícil, queridos. É difícil. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso, queridos, aos que estão ouvindo, considere a possibilidade de estar errado. E eu daqui vou considerar também. Estou sempre aberto a onde está escrito. Se por acaso errei, não tenho medo de diante de novo, numa nova palestra, falar, eu errei. Estava sinceramente enganado. Nós sabemos que a heresia alfa foi no quesito de panteísmo, e a ômega, de qual natureza será? Nós sabemos também que ela estará envolvida com espiritualismo. O ômega será de natureza mais assustadora. Essa é a revelação de Deus para nós. Eu queria comentar algo antes da gente começar. Essa introdução é muito importante. Se vocês só ouvissem a introdução e entendessem o que eu quero dizer, nem precisaríamos falar sobre isso. Poderíamos passar a limpo isso. Teve uma entrevista com Ellen White, no capítulo 54 de Mensagens Escolhidas, volume 3. Muito importante. Havia alguns irmãos, muito sinceros, é dito ali, muito sinceros, devotos, amantes do Espírito de profecia, amantes da Bíblia, e que tinham interesse profundo de estar mais próximos de Cristo, de fazer a vontade do Mestre. Chegaram até a Ellen White falando que queria falar com ela, uma entrevista com ela, para saber, era um casal, se as experiências que eles estavam tendo eram de natureza espiritual ou não. E eles tiveram essa oportunidade de falar com ela, e na conversa eles começam a explicar. Eles explicam várias coisas ali, vou deixar para vocês lerem depois, mas alguma delas que eles começaram, diante de uma orientação da igreja, que era para buscar pelo Espírito Santo, a querer conhecer mais o Espírito Santo. Então eles liam o Espírito de profecia, abriram primeiros escritos e outros livros, e se aprofundaram, jejuavam juntos, a igreja, e começaram a se aprofundar ali com jejum e oração. Queridos, não parece que vai sair só coisa boa daí? Pessoas sinceras, amavam a verdade, profundos leitores da verdade, que estavam buscando a verdade, e se uniram entre irmãos para orar e jejuar. Então eles continuavam ali pela busca deles, e ali é dito que eles começaram a ter algumas experiências,
A primeira é que quando eles oravam, eles criam que receberiam o Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo, não estou falando da carne santa, tá? Carne santa é mais escandaloso, esse é mais sutil. E eles sentiam o que no coração? Paz, amor. Eles sentiam amor um pelos outros, é dito ali. E aí eles começam a ter também, ela começou a ter algumas revelações de Deus. O Espírito Santo falava com eles diretamente. E a esposa dele, geralmente, eles ali cantam, e nada desordenado como era a carne santa. Era de maneira ordenada, era tudo em ordem. E chegou um momento que eles começaram a falar em outras línguas, e não eram línguas erradas, eram línguas certas, e até uma experiência onde um homem polonês, ele estava falando em língua, ninguém estava entendendo, o homem polonês falou, eu sei o que ela está falando. Está falando na minha língua de uma destruição que em breve virá. Percebam a sutileza, não dá medo? E aí continua, falando que eles expulsaram vários demônios. Os demônios eram reprimidos diante da sua presença. E ali continua, várias coisas ele relata de como era, de como não era. Ellen White primeiro fala, olha, eu não posso dizer nada sobre isso. Algumas coisas que você me diz acontecerão nos últimos dias de maneira semelhante, mas sobre isso eu não posso dizer. E eles eram movidos, eles foram movidos pelo Espírito Santo que deveriam falar com Ellen White, e aí a gente sabe que quem sabe era a parte certa. Aí Deus se posiciona sobre o que eles conversaram, se era de Deus ou não. Depois de um tempo, eu não vou poder ler tudo, mas só uma parte. Se o meu abriu. Em vosso estudo, estou lendo partes. Em vosso estudo das Escrituras e dos testemunhos, chegastes a conclusões errôneas. Supondes que tudo o que fazeis é para a glória de Deus, mas estáis enganados a vós mesmo, enganando a vós mesmo e a outros. Mais para baixo. Por vossa influência sobre as mentes humanas, homens e mulheres são levados a crer que estão possessos de demônios e que o Senhor vos designou como instrumentos seus para expulsar demônios maus. Detende-vos, irmão e irmã minha. Tenho uma mensagem para vós. Estais baseados numa falsa suposição. Estais enganados em supor que a preciosa palavra, que é a realidade, a verdade, e os testemunhos que o Senhor deu para o seu povo são vossa autoridade. Sois movidos por impulsos errôneos e estais vos apoiando em declarações inspiradas, que desencaminham. Tentais fazer com que a verdade de Deus sustente sentimentos falsos e ações incorretas que são incoerentes e fanáticas. Isso torna 10 vezes, ou melhor, 20 vezes mais difícil a obra da igreja no relacionar com o povo, com a verdade, relacionar o povo com a verdade do terceiro anjo. Eu quero agora, então, começar o assunto. Primeiro, falando de duas histórias muito antigas, e o vídeo que eu vi sobre isso, nem conhece esse movimento de oração. Nem sabe. Foi feito muito tempo antes de surgir isso. Lutero e Loyola. Quem sabe que é Inácio de Loyola? Fundador dos jesuítas. Vocês sabem que Ellen White fala bastante sobre isso no Grande Conflito. Pesquisem. Os dois sentiam uma enorme culpa pelo pecado. Os dois sentiam o remorso pelo pecado e queriam se ver livres disso. E eles eram devotos a Deus, zelosos para com Deus. E ambos encontraram aquilo que buscavam, entre aspas. Por quê? Ambos fizeram esforço para se livrar, como a gente vê aqui. Lutero escolheu crer e aceitar pela fé que Jesus poderia perdoar os seus pecados. Já Loyola escolheu que precisava sentir, experimentar que estava perdoado por Deus. Um se baseou na fé bíblica, de ler a Escritura e falar, eu creio, esta é a verdade. O outro
no espiritualismo, de buscar a substância real de Deus, de tocar, de sentir. De Lutero, a frase era: quer sinta ou não, eu creio. Inácio: eu quero sentir. E aí ele criou exercícios espirituais, da qual você entrava num quarto e começava ali a imaginar as coisas espirituais mesmo, a Deus, a Jesus, o texto bíblico você usava, mas você não ficava só naquilo que ele dizia. Cristian, puder pegar uma água para mim, por favor, minha garrafa aí. Ó. Não ficava naquilo que eles diziam, mas ele ia mais, ele queria sentir, ele queria tocar, ele queria Deus ao lado dele, ele queria estar vendo a Deus. E aí ele teve várias experiências, da qual se basear, sonhos, visões, revelações. É sutil? Não é muito sutil? Será que eu não posso sentir a paz? Ellen White, algumas vezes ela fala que ela estava num lugar, aquele lugar cheio de luz, e ela pôde sentir a paz e a presença de Cristo ali. Como discernir? Claro que nós estamos falando da profeta do Senhor, mas será que nós não podemos ter paz também? Será que os nossos sentimentos nunca, não poderemos sentir? Não poderemos chorar? A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje e na próxima palestra também. Então vamos contar um pouco do que é esse movimento. Chegamos, meia hora, quase. Mas é muito importante que vocês soubessem dessas partes também. Bom, nós chegamos um dia, numa programação que ia ter na igreja, lá no Mato Grosso do Sul, onde nós fizemos, era uma sequência, uma semana de oração, e vou contar de maneira breve, tem detalhes que eu não vou poder dizer pelo tempo, mas você era treinado a se comungar com Deus, conversar com Ele. E para isso, para que, como ninguém tem esse costume, geralmente a gente pede, agradece, acaba, mas as pessoas querem treinar a gente ter um relacionamento íntimo com Jesus, você tinha que treinar, fazer isso sem pedir ou sem agradecer, durante 20 minutos. Isso era um treinamento. Durante 20 minutos, nós deveríamos falar com Jesus. Com o passar dos dias, ia se aprimorando, dando orientações, dando sugestões de como melhorar. E depois você também aprendia a meditar nas Escrituras. O falar com Jesus, primeiro, você tinha que contar sobre tudo o que vinha à sua mente a Jesus. Então você ficava lá 20 minutos e sua mente saía ali do falar com Deus sobre algum assunto. Você via uma formiga, por exemplo, essa pessoa cita que não faça voltar. Fale sobre a formiga com Jesus, fala sobre tudo com Jesus. Se você está passando por uma tentação, você gosta de novela, futebol, fale com Jesus sobre isso também, mas não falar apenas, conte para ele da novela, conte para ele do filme, conte para ele dessas coisas. Ao falar, você será vitorioso naquilo, eles pregam em vitória, eles falam em vencer, e no momento de ouvir a palavra de Deus, você ali tem a escritura, e ali eles treinam você a meditar no texto bíblico, mas não só a meditar no texto bíblico, eles treinam você a realmente imaginar, se colocar dentro da história, onde você ali, quem sabe, seja o personagem da história, e também você possa imaginar até mesmo a cor do olho da pessoa que está ali, e cada detalhe, se levantou poeira, o que aconteceu. Isso é a meditação que você faz. E depois disso também você tem um momento de vigília, onde começa às 2 da manhã e ora até às 6 da manhã, isso no final. Eu não vou aqui abordar agora tudo sobre isso. Nós, com o decorrer aqui, eu pontuei algumas coisas que a gente vai falar do que eram dito, frases do que eram ditas. E dentro disso há muita verdade. E dentro disso há erros perigosos, que nós precisamos ficar atentos. Mas antes eu quero contar aqui, na verdade eu ia contar, mas minha esposa e eu, nós entramos nisso. Nós éramos participantes disso, nós durante um tempo fazíamos isso. E foi muito doloroso para nós entendermos que isso era errado, em certos pontos, entender o que é errado, o que é certo, que parte não é. E eu vou contar aqui um pouco da experiência da minha esposa. Ela queria que eu contasse, mas ela não falou que não podia ler, então eu vou ler.
Isso já faz um bom tempo. Não vai ter briga. Ela é boazinha. Como eu era nova na fé, não tinha muito conhecimento de como orar da forma correta. Esse movimento supriu uma carência emocional muito grande por causa do senso da presença palpável e tocável de Jesus. Era uma experiência que envolvia muito sentimento e era muito bom porque era maravilhoso imaginar o próprio Jesus em pessoa, sentado na minha cama, conversando comigo, olhando para mim enquanto eu falava e etc. Eu quase não orava mais de joelhos, fui perdendo o costume, mas ele se tornou tão íntimo, tão amigo, que algumas vezes, nas minhas chateações, eu até falava com ele de maneira desrespeitosa com ele. Depois que eu parei de fazer, tive uma dificuldade muito grande de conseguir orar novamente. Minha comunhão ficou muito abalada, porque já não sabia mais como orar. Jesus se tornou muito distante e estranho, eu criei uma espécie de barreira emocional, porque eu me entreguei tanto para essa experiência, que eu achei a nova forma de orar muito fria e formal. Não conseguia mais abrir o coração a Deus como um amigo, e não conseguia sentir Deus perto de mim, e isso me afetou espiritualmente, porque fazia falta o sentir. Foi uma longa caminhada até me acostumar, mas graças a Deus, hoje já passou, ainda tenho muito a aprender, mas estou feliz em entreter comunhão da maneira correta, e nunca mais conseguir orar em voz alta, porque traumatizei, porque isso eles falam, você precisa orar de voz alta. Só consigo orar e abrir o coração a Deus em silêncio, e aprendi a respeitar e ter reverência na oração, depois que parei com esse movimento. Sério, né? Eles ensinam que se você orar daquele jeito, na verdade isso é o tema central, geralmente heresia é assim, se você não fizer, você não está salvo, né? Então é isso que nosso povo precisa ouvir, é isso que a gente precisa entender e praticar da forma como eles dizem que tem que ser feito, para obter resultados. Se então nós não crescemos na fé, se então nós não vencemos as tentações, nós não vencemos os nossos pecados, não fizemos reformas na nossa vida, até se guardamos a Deus obediência por amor, mas em alguns pontos nós falhamos ainda dessa maneira, caindo dos mesmos erros, é porque a gente não faz da forma correta. É a forma que é importante. Você aprende a forma, então você receberá aquilo que você procura. Tem muito de verdade aí e tem muito de erro. Alguns pontos, então, para a gente considerar. Eu não vou ler isso aqui. Não, vou ler só uma parte, que lembrei aqui dessa parte. Em tempos passados, foram-me apresentados para o meu juízo muitas teorias não essenciais e fantasiosas. Alguns defendem a teoria de que os crentes devem orar com os olhos abertos. Outros defendiam, ela fala que deviam tirar as sandálias para entrar na igreja. Outros ainda que o sexto mandamento, não matarás, não nos impedia matar insetos, e tornava aquilo ali o centro da mensagem, né? Então, cuidado, queridos. Cuidado. Você pode orar de olhos abertos em algum momento? Você vai estar pecando fazendo isso? Você pode fazer isso de olhos fechados? É recomendável. Na verdade, é mais recomendável. Então, você precisa pedir e sem pedir e agradecer nas orações. Não sempre, eles têm um momento que você pede, mas isso é a via de regra, é o principal para você treinar isso. E eu estou tentando tomar o cuidado de falar o que eles dizem, porque ao falar o erro, como é fácil a gente colocar na boca palavras que outros não disseram. Então eu tento ser bem preciso, alguém já fala, não, tudo que é ensinado é ruim, não sabem discernir ou colocam más intenções no coração daqueles que estão ali. E queridos, uma coisa que eu não falei sobre aquela visão de Ellen White, sabe quem se atraía mais por aquela pregação daquele casal? Os mais devotos e os mais sinceros. Então, dentro desses movimentos, estão pessoas muito devotas, muito sinceras, que querem fazer a vontade de Deus, estão buscando ao Senhor e querem realmente estar ao lado de Deus. Cuidado ao lidar com as mentes. Cuidado ao lidar com isso. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Esse é o verso que eles se baseiam. O que é ter? Alguém? Ter é ter relacionamento.
Eu tenho minha esposa, tenho um relacionamento com ela. Então, para eu ter Jesus, eu tenho que ter relacionamento. Isso é verdade? Cuidado. Isso é verdade? Sim. Mas o relacionamento na forma como eles ensinam. Ok? Então, de fato, aquele que tem um verdadeiro relacionamento com Jesus, tem a vida. E aquele que não tem a vida. Mas tem a palavra relacionamento, existem várias coisas que vão dentro. Alguém que tem um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, entende a justiça de Cristo, entende o que Ele fez. Mas vamos lá. Olha só como é difícil. Olha o que está em caminho a Cristo. Deus nos fala pela natureza e pela revelação. Isso aqui eles nem colocam esse texto. Isso aqui é um bom texto para eles usarem. Pela revelação, pela natureza e pela providência são as formas de Deus falar conosco. E pelo influxo do seu Espírito. Isso, porém, não basta. Precisamos também derramar perante Ele o nosso coração. Para ter vida e energia espirituais, cumpre entrarmos em real comunhão com o nosso Pai Celestial. Podem nossos pensamentos dirigir-se para Ele. Podemos meditar sobre suas obras, suas misericórdias, suas bênçãos, mas isso não é no sentido mais amplo comungar com Ele. Para entreter comunhão com Deus é preciso que tenhamos alguma coisa que lhe dizer acerca de nossa vida. Somos chamados a falar com Deus, com Jesus também. De via de regra, é com quem? Com o Pai. Jesus ensinou, ore ao Pai, Pai nosso que está nos céus. Mas não é errado você falar com Jesus. Não é errado. Podemos falar com Ele. E temos que ter coisa a dizer na nossa vida para com Jesus. Ele é importante para nós, Ele conhece todas as coisas, mas é importante para nós. Abrir o coração a Deus é também pedir e agradecer. Ana abriu o coração a Deus, falando sobre ter um filho. E ela orou como? De voz alta? O que diz ali a Bíblia? Ela só mexia os lábios. É errado você falar de voz alta? Não tenha medo do diabo, irmãos. O diabo foge da oração do mais fraco dos servos de Deus. Pode falar de voz alta. Eu prefiro orar de voz alta, mas também orar de voz baixa. O problema é que nem diz a Bíblia, não vá além do que está escrito. Eu pego um desses pontos e falo, você precisa fazer assim. Você tem que fazer assim, senão você não vai aprender a forma correta e isso você não vai alcançar o resultado. Aí que também está o erro. Porque podemos pedir e agradecer, e eles não falam que são contra isso, mas não é necessário a gente, quem sabe, ir ao extremo de começar a falar com Deus com coisas insignificantes, e não que você esteja, se um dia você quiser falar sobre essa planta com Deus, nossa Senhor, olha que bela planta, isso aqui me faz lembrar do teu amor, claro, faça, é importante o comungar com Deus, não quero tornar aqui um Deus distante, mas, vamos lá, Senhor, você viu aquele jogo de futebol? Você viu como aquele cara deu drible ali? Como fez aquele gol? Você começa a ficar banalizado. Olha essa formiga, ela está aqui tirando minha atenção, ela está fazendo isso. Você pode, eu não estou falando aqui que você não pode fazer isso, mas cuidado para não ir a um outro extremo, é tênue mesmo. Vamos lá. Aprendamos a orar inteligentemente, exprimir nossas petições com clareza e precisão, inteligentemente. Não podemos fazer nossas orações algo banal, porque qual é a tendência? Se nós costumarmos fazermos essas coisas de maneira banal, casual, sabe, de maneira tão comum como, nem sei dizer, assim, expressar, mas olha, a tampa dessa garrafa é azul, Senhor, e aqui é preto, sem motivo, a gente vai começar a tornar a oração algo não especial. Ellen White fala que a hora da oração e o lugar são sagrados. Nós vamos ver outros textos aqui também. Vamos ver textos que falam sobre a santidade de Deus, como os anjos se dirigem a Deus, como os grandes profetas se dirigiam a Deus. Então, acostumar-se a fazer isso pode nos levar a começar a banalizar as coisas, não levar a sério as coisas.
A gente aprende um hábito, mas na verdade esse hábito, quem sabe, não vai valer nada. Então, falar sobre a formiga aqui, que nem a gente falou, e a Bíblia diz aqui, o contexto aqui é outro, mas também tem as máximas bíblicas que a gente pode tirar princípios, mesmo quando o contexto é outro. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam, porque por muito falar serão ouvidos. Então, se você sempre, o dia inteiro, falar com Jesus dessa maneira, você será ouvido? Não necessariamente. Olha só esse texto. Antes disso, eu quero falar algo. Eu conheço algumas pessoas que falam muito com Jesus, sabia? Muito com Deus. Mas essas pessoas não são necessariamente cristãs. Um deles abandonou a fé adventista. Um outro se tornou ateu. E ele falava sempre com Jesus, do jeito dele. Eu até me escandalizava, porque ele xingava, ele fazia tudo. É uma pessoa que eu amo muito. Mas se tornou ateu, parou de acreditar em Deus. Então, não necessariamente o conversar, o ter diálogo com Deus, vai nos fazer uma pessoa melhor. Querido irmão T, você erra em suas orações e conversa. Você não vem a Deus do jeito, perceba que tem um jeito, ele fala, fale com Jesus de qualquer jeito. Lógico, você pode falar em qualquer lugar com Deus. Você pode falar a qualquer tempo com Deus, Ellen White fala isso. Mas existe um jeito, tá? Aqui está dizendo, que ele gostaria que o seu povo viesse. Você deveria aproximar-se de Deus com reverência, reverência, humildade, como humilde suplicante aos seus pés. De fato, se sentindo pobre, miserável, indigno do menor de seus favores. Você usa palavras floreadas demais, vai além dos limites. Parece que você conta uma história ao Senhor, ou presta um relatório de si mesmo a Deus, como ele se não conhecesse exatamente do jeito que você é. Ao invés de simplesmente, humildemente pedir misericórdia pelo perdão dos teus pecados, sou instruída de que você deve tomar tempo para oração secreta, que suas orações sejam um ponto, pedindo a Deus só o que precisa. Eu creio que esse contexto, ele deve ter feito uma oração pública longa, contando várias coisas dele mesmo, etc. Na oração particular era diferente, mas nós podemos aprender coisas daqui. Lógico que nós temos que ler outros textos juntos para entender tudo o que ela está querendo dizer, porque só olhando isso aqui fala assim, bom, então não preciso contar nada para Deus. Mas a gente acabou de dizer que precisamos contar algo para Deus. Ter da nossa vida para que contar. Mas existe um jeito, nós podemos aprender daqui. Palavras floreadas, isso aqui não é a parte deles, desse movimento, não lembro pelo menos. E queridos, eu já fui num movimento onde um pastor falou sobre isso e eu não encontrei nenhum erro. Ele extraiu o errado e aproveitou aquilo ali, aqueles 20 minutos, aquela vigília. O que ele ensinou, não tinha nenhum erro. Então existe essa possibilidade também, pelo menos não detectei no que ele falou, mas em outros, e como esse líder do movimento que eu vi, eu encontrei vários perigos graves. Ok, vamos lá. Mais coisas que aprender daqui. Presta ao Senhor um relatório de si mesmo a Deus. Assim, sabe, a gente às vezes, nós precisamos contar a Deus sobre as coisas que estamos enfrentando, Ele já sabe, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer nos ouvir. Achegue-se a Deus com fé, que Ele quer ouvir você. Mas entende que parece que tem um limite, vai além dos limites. Existem limites que podem começar a banalizar nossas orações e nossos momentos com Deus. Olha só, a oração não é compreendida como deveria ser. Nossas orações não são para informar a Deus de algo que Ele não sabe. O Senhor conhece os segredos do coração de cada um. Nossas orações não precisam ser longas nem em voz alta. Não necessariamente precisa ser assim. Mas, queridos, se você está passando por um problema e quer orar a Deus 5 horas, faça em paz, não com outra pessoa. Eu fui uma vez num congresso onde, acho que o Uriel estava comigo, todos oraram assim, tinha umas 50 pessoas, gente, eu não aguentava mais ficar de joelho ali. Cada um tinha que fazer uma oração. Foi horrível, não foi uma experiência boa, eu queria sair dali correndo. Mas vocês vão ver um texto sobre isso, que até os anjos se cansam. Vamos lá. Deus lê os pensamentos ocultos, podemos orar a Ele em particular, e aquele que vê secretamente ouvirá e nos recompensará publicamente. As orações feitas
a Deus para falar-lhe de toda a nossa indignidade, quando não sentimos absolutamente indignos, são orações hipócritas. A oração sincera é que Deus atende. A finalidade da oração não é produzir qualquer mudança em Deus. Eu paro aqui. Se você orar da maneira certa, Deus te ouve. Inclusive, existe uma palavra que a gente usa, Senhor, que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa. Esse homem, ele fala, se a gente usar essa palavra, Deus não nos ouve. Porque você está falando que Deus pode fazer. Fala, Deus faça isso, me dê isso. Eu entendo o que ele quer dizer, mas é interessante que essa palavra possa geralmente é traduzida do inglês may God. É uma expressão que não quer dizer que Deus não possa, mas Senhor, faça isso. Deus é assim, se você falar de uma forma, Ele não vai te ouvir? Não, não é assim, queridos. É lógico que existe o exagero, mas por causa de uma palavra que Ele está lendo o quê? A palavra que sai da sua boca? Ou Ele está lendo o seu coração, está querendo dizer? Será que o Espírito Santo não roga a Deus por nós, ali de maneira inexprimível, porque a gente não sabe orar como convém? O Espírito Santo, Ele aperfeiçoa a nossa oração. E queridos, quando a gente ora em nome de Jesus, a oração chega lá como se fosse o próprio Cristo. Não é a forma necessariamente. É a mente, é o coração. É Cristo que faz nossa oração aceitável, a sua justiça. Aqui fala, ó, há demasiado escarnecer do Senhor, muita oração que não é oração, e que cansa os anjos e desagradam a Deus. Muita petição vã, sem significado. Que significado tem você falar de uma formiga, queridos? A menos que você esteja exaltando o nome de Deus, olhando os detalhes dela para glorificar a Deus. Isso não é oração, isso não é relacionamento. Se todos nós aqui, falta pouco para eu acabar, não vou conseguir terminar, vou ter que gravar depois. Se todos nós aqui tivéssemos a Bíblia na mente, o Espírito de profecia na mente, esses enganos não nos pegariam. Porque eles são usados, por exemplo, aconteceu comigo. Uma plena terça-feira, um irmão que eu apreciava muito, postou, feliz sábado. Terça-feira. Irmão, o que foi? O que é isso? Hoje é terça-feira. Não, irmão, calendário lunar, aquela coisa mudou, a gente está guardando o dia errado. Está aqui uma apostila para você estudar, 200 páginas. Você lê lá, você fica até com a mente meio torta, né? E ele estava crendo naquilo. Logo lembrei, grande conflito. Lembrei das últimas cenas do grande conflito ali. Eu pensei, olha, ali não tem nada falando, porque eu sempre gosto de considerar a possibilidade de estar errado. Ali não tem nada falando de que as pessoas não sabem que o dia do sábado é de fato o sábado. Ele sabe que ele sabe que o sábado é o sábado. Não tem uma confusão de que dia é naquela crise dominical. Todo mundo sabe que o dia é o dia, então não há essa mudança. E por isso, descartei isso como heresia. Nós precisamos ter na mente os princípios. E quando eu estava dentro desse fanatismo, querido, o que me ajudou foi ler os livros na íntegra. Por favor, se aprofunde nos escritos. Leia, você precisa fazer isso. Você vai responder a Deus individualmente. Você vai ter que prestar contas a Deus de tempo que você poderia estar lendo os escritos que Ele deixou e você não fez. Os enganos são fortes demais para a nossa mente. Nós temos que estar alicerçados na palavra, estar alicerçados no testemunho de Jesus. Relacionamento com Cristo é igual à salvação? Porque é assim que eles falam. Você ter essa forma de relacionamento, fique em paz, você está salvo, no sentido de você está com Cristo. Com certeza aqueles que estão salvos vão ter um relacionamento com Cristo. Mas não necessariamente quem tem relacionamento vai estar, naquele momento, quando Jesus voltar, salvo. A justiça de Cristo, o entender o que Cristo fez, o entender a graça imerecida dele ter vivido 33 anos de perfeita obediência e dado a nós pela fé e aceitação intelectual, não sentimental, mas intelectual dessa verdade, do creio que o Senhor fez isso comigo.
creio que o Senhor, por mim, perdão, isso por mim, eu creio. Isso que traz a justiça de Cristo, queridos. É a mente nas Escrituras, na palavra, o recebimento da verdade, da mente, não de uma forma do que você faz, que traz isso. Não é a sua alimentação que te faz melhor, ou te faz, sabe, estar ali, não, agora estou em paz com Deus. Não é isso. Não é o estilo de vida, não é morar no campo necessariamente. Lógico que essas coisas são importantes na vida cristã e resultado do amor a Jesus, mas não a justiça de Cristo aceita na mente. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. E esse relacionamento precisa produzir frutos reais. Eles falam disso. Ele fala que um relacionamento da forma produz frutos. O ato de conversar com Deus pode não mudar a vida, como eu falei aqui. Inclusive, eu levei uma amiga que acreditava em Deus, só que ela se tornou homossexual, espiritualista também, crê em muitas coisas. Eu levei ela, porque eu acreditava que aquilo ali poderia mudar a vida de todos os meus familiares, porque não era aquela doutrina difícil de aceitar, era algo fácil, é só se conversar com Jesus que está tudo certo para você, o resto vai vir como consequência. E não tem uma parte de verdade nisso, mas do verdadeiro relacionamento. Mas, então, eu levei ela lá, ela fez toda a experiência, e no final da vigília, ela falou, olha, eu entendi de Deus que eu devo namorar realmente com aquela moça. Deus me falou. Então, não necessariamente isso, não é a forma, e ela fez da forma, pergunta, você está fazendo da forma certa? Você fez isso? Eu fiz tudo isso, fiz do jeito que o pastor falou. Comunicação com qualidade, isso é frase dele, é falar sem pedir e agradecer, falar e ouvir, é o que temos que ter com Deus. Faz parte, mas não a forma em si. É lógico que falar com Deus, tem momentos que você não vai estar pedindo ou agradecendo. Verdadeira comunhão leva à santificação e reformas, e ao cristianismo básico. Por que eu falo isso? Ali na igreja, nós tivemos um problema de um outro assunto, e as pessoas próximas a mim cometeram erros graves, e eu também estava envolvido ali num movimento meio fanático ali naquela época, Deus nos libertou disso, mas por causa dessa outra pessoa, eles começaram a ter assim, Deus me falou que isso está acontecendo, é ruim e suspeita. Estão fazendo isso, é por isso, daquilo. Começou a colocar motivações em nosso coração que não eram verdade, nós sabíamos claramente disso, mas Deus tinha falado para eles. Queridos, como instruir aqueles que já sabem a voz de Deus? E eles ouvem a voz de Deus, e Deus responde a ele em cada particular. Como você ouve a Deus, assim, você é treinado a realmente, em todas as ocasiões, Deus vai estar falando com você ali. Então, nesse momento, faltou o cristianismo básico. Faltou ler lá, pega o aplicativo de Ellen White, coloca ruim suspeita, vai estudar sobre isso, irmãos. O cristianismo básico, a primeira coisa que você tem que aprender é a maledicência, ruins suspeitas e outras coisas que você não deve cometer, que são atributos de Satanás, e eles representaram conosco, e falando que Deus tinha falado para eles. Ou que nem quando também nós estávamos umas ideias meio erradas, e naquele momento eu busquei a Deus porque um pastor começou a querer conversar conosco, querer saber o que estava acontecendo, e aquela emoção toda no coração, e aí eu falei, eu preciso buscar a Deus, e comecei a buscar a Deus da forma como é dito, e buscar na Bíblia. Eu abri a Bíblia e li assim era uma leitura ali do Novo Testamento, falando dos falsos líderes. Entendi de Deus que aquele era um falso líder, mas com o passar do tempo, quem estava no erro era eu, e ele estava certo no que estava fazendo. Ao ler, né? Foi ao entender como devemos agir em cada situação que eu percebi que ele estava certo e eu estava errado, e não no Deus me falou. Vou terminar só isso aqui, daí a gente vai parar. Só contar a Deus os pecados que sairemos de lá purificados. Frase deles. Não é só isso. O que desvia o ouvido, antes. Pode ser que sim. Como? Depende. A confissão. Porque se eu falar só o pecado, Senhor, eu pequei nisso, não traz perdão. O que traz o perdão? A operação do Espírito Santo produz arrependimento no meu coração, e
então eu peço perdão e aceito o perdão dado por Deus. Até arrependimento é produzido por Cristo. Então, não necessariamente eu falar sobre isso, ou até mesmo comentar sobre isso. Precisa haver o arrependimento que Ele nos dá também. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração se torna abominável. Há condições para recebimento da oração. A gente vai falar isso nas outras palestras. A gente vai continuar falando de outras coisas que eram ditas ali. Infelizmente, pelo tempo, nós não vamos conseguir falar aqui. Mas falaremos também dos princípios verdadeiros da educação, da oração, aquilo que é lícito fazer na oração, aquilo que Deus quer que nós façamos. Falaremos sobre isso. Falaremos sobre outros pontos aqui importantes, então. Eu peço que vocês, talvez não estejam online, talvez nós vamos só postar no canal do Restaure e em outro canal também, continuando a falar sobre isso. Então, assista, vai ser importante para você, porque parar no meio da palestra é complicado também. Eu falar sobre todos os pontos, nem todo momento eu estou lembrando do que é dito, eu estou passando os slides, são muitos detalhes. Então, temos muito ainda para aprender com esse assunto, para que nós saibamos o que é a verdade, o que é o erro, mas que pelo menos o que vimos até aqui, possamos estar alicerçados na verdade. Queridos, quando eu parei, quando entendi que era errado, sabe a primeira coisa que eu fiz? Porque eu me embasava em abrir a Bíblia, ler ali algo, entender a vontade de Deus e executar alguma coisa. Então, Senhor, será que eu devo viajar? Será que eu devo fazer faculdade? Será que eu devo fazer isso? Essas coisas não estão na Bíblia de fato, eles falam, então para isso você precisa ouvir a voz de Deus, não audível, a gente vai falar sobre isso, mas você precisa ali de várias maneiras, mas entender também na Bíblia a resposta de Deus. Então a Bíblia vai te trazer a resposta para todas as ocasiões, e isso também acontece, claro que acontece. Deus pode responder através da Bíblia, Ele responde através da Bíblia, situações particulares sim da sua vida, isso acontece, mas a primeira coisa, quando eu descobri que o exagero que eu estava cometendo, foi correr para o Espírito de Profecia e para a Bíblia, para entender. Então, quando eu estava pensando em faculdade, primeira coisa, eu pesquisei sobre tudo, porque a primeira coisa que eu fazia, eu ia ouvir a voz de Deus. Era difícil ouvir conselhos. Buscar conselhos, para quê? Eu tenho a Deus, por que eu vou buscar conselhos de humanos? E a Bíblia fala, busque conselho, não se baseie no conselho, mas busque conselhos. Então, isso tudo perturbou a minha forma de entender a vontade de Deus. Mas Deus quer que nós entendamos a vontade dEle. Deus quer que nós ouçamos a vontade dEle. E Deus vai responder para cada situação da nossa vida, sim. Mas em alguns momentos, queridos, Ele quer que nós exercitamos a mente. Ele quer que nós exercitamos as habilidades de previsão, prudência, análise. E vai nos deixar sem resposta para que nós tomemos a decisão, e quando vir as consequências, não jogamos sobre Deus, mas sobre nossa própria responsabilidade. Existem casos e casos que nós vamos falar nas próximas palestras. Então, que Deus abençoe vocês. E vamos agora para a próxima programação.